Amigas, podcast. Podcast qual? Ser mulher e não parecer apenas mulher, mas realmente se sentir. E para isso, as mulheres têm passado por um processo de autoconhecimento e automaticamente um processo de transformação. Mais uma mulher incrível eu estou trazendo hoje. Deixa eu dar um perfil dela para vocês entenderem. Ela é formada em ciências biológicas, né? Já pega uma outra área que a gente não viu ainda. E também tem cursos de aperfeiçoamento, vários, mas um deles é em micologia. Tem mestrado em biotecnologia. Trabalha nessas questões com laboratório e já há um bocado de tempo, eu acho que já tem alguns anos, pelo que ela me passou, tem mais de 30 anos que ela trabalha dentro de uma instituição pública, né? Então tem um outro perfil de trabalho, ela não trabalha como autônoma, mas ela cumpre, né, todo um processo que talvez ela possa trazer alguma coisa para a gente sobre isso. É casada já há bastante tempo também, casou bem jovem, já tem filhos adultos com mais de 30 anos e pela contagem rápida que eu fiz, ela tem 5 netos. Então, uma pessoa super jovem, tá certo? Com tanta bagagem também de mulher, de afetividade, de família. Eu apresento para vocês Karen Pena de Souza Cavalcante. Prazer ter você aqui, obrigada. uma jovem avó, né? Até agora eu não tinha trazido nenhuma avó. Então, assim, como é ser avó, ser mulher avó? Ai, ser mulher avó. Sabe, eu acho que agora que a ficha tá caindo, de um tempo pra cá. Eu acho que eu fui avó com 40 e poucos anos. Meu neto mais velho hoje está com 18 anos. E meu neto mais novo, no caso, minhas netas gêmeas, Liz e Lara, estão com 4 aninhos. Então, são 5. É uma caminhada longa. E também uma aceitação de ser vó, porque a gente lembra de vó Dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela senhora, né, cabelo preso, cadeira com de balanço, óculos, cadeira de balanço, lendo historinha para os netos. E hoje a gente vê mulheres jovens aí, ativas, trabalhando, estudando, procurando aprender mais, descobrir mais sobre esse mundo e vivendo assim de uma forma assim mais ágil até de quando eram mais jovens, né? Uhum. E com já a segunda geração aí, né? Chegando e aproveitando essa beleza que é ser vó, que hoje eu tenho essa consciência de que eu sou uma avó e que amo, realmente, amo ser avó. Tem uma cobrança social na sua postura de ser avó diferenciada, vamos dizer, dessa tia Benta, né, vovó Benta que você colocou? Porque eu sou aquela avó que brinca e que hoje que gosta, eu sou daquela de sentar no chão, de brincar, de embolar, de se esconder, de pega-pega. Então, assim, eu não sinto muito isso, mas eu percebo, né? Eu não sei como eu posso explicar. Para mim, primeiro foi difícil aceitar. Em ser avó? Em ser avó, no sentido de que eu não combina. Eu olho para o espelho, me vejo de uma forma e olho na minha geração quem eram as minhas avós, como eram as avós do meu tempo. Então também você fez esse paralelo que o social faz. Eu fiz. Depois essa coisa vai entrando, né? Você vai penetrando dentro de você, porque é um amor tão grande que você vai vendo aquelas criaturinhas, né? Foram geradas da barriguinha da sua filha que estava dentro de você, de repente cresce. Ou da minha nora, né? Vai crescendo e depois você tem outros seres ali. Né? Então, é uma muito continuidade bonito. Da família, mas é uma continuidade genética também. Isso. Já que você é bióloga. Isso. Então, você se vê também ali dentro. É uma coisa assim fantástica. É belíssimo essa natureza aí.
Uhum. Então, assim, essa cobrança social já interferiu em você, mas atualmente não interfere mais, porque você está dizendo que se apropriou desse lugar. Sim, me apropriei. Mas, como eu também casei muito jovem, eu me casei, tinha 21 anos, casei grávida, né? Então, assim, já foi também uma coisa difícil. Quando eu escutei a senhora, eu olhava assim, cadê a senhora? Tá falando comigo? Sou eu mesmo, né? Mas, assim, você casou, botou uma aliança, é a senhora. Né? Então, também tive que absorver isso tudo, que foi um caminho difícil. Eu saí de quase uma adolescente para uma adulta e mãe. Né? De repente você se transformou muito. Né? A sensação era que eu era uma adolescente e de repente virei uma mulher mãe, casada, uma senhora. Uhum. Então foi uma transformação muito forte para mim. Foi impacto para você? Muito, muito impactante e muito difícil também. Né? Tanto que nessa caminhada já vão 39 anos de casada. Né? Essa caminhada do casamento, de ser mãe, de ser mulher, hoje eu vejo o quanto eu era imatura e despreparada para tudo isso. Né? E ainda tinha os questionamentos, como ela era bióloga, como ela engravidou. Né? Então isso tudo é muito pesado para que a gente carregue e absorva de uma vez. Você está dizendo que você passou por abusos emocionais? Creio que sim, porque eu acho que esses abusos, eles estão dentro da sociedade, né? Na nossa cultura. Né? A mulher é sempre visada para tudo. Para o homem vem a carga e o peso da responsabilidade de ser o provedor. Mas para a mulher vem o equilíbrio, vem o cuidado, né? E você tem que corresponder, porque você, no meu caso, como eu casei nova e tive logo filhos, ainda tinha o cuidar, então tinha que ter um equilíbrio emocional para conduzir aquilo tudo, né? De ser dona de casa, de ainda estar estudando, que eu, de certa forma, procurei sempre estar estudando, que era uma coisa que eu sempre gostei e gosto até hoje, de estar me atualizando, de estar buscando informação, de estar aprendendo. Né? Então, eu acho que foi isso que me ajudou, de quebra ter lhe encontrado. Karen, veja, você colocou aqui para nós que você gestou de uma forma antecipada, entre aspas, vamos chamar de precoce, em todos os sentidos, até porque você estava com 21 anos. Então, à medida que você gestou, foi isso que fez você dar um salto para a maturidade, ou você apenas gestou no sentido de eu sou uma jovem gestante, mas eu não entendo isso. Eu não estou me entendendo ainda como uma gestante, como uma pessoa que vai gerar uma outra vida. Isso. Considerando que nós sabemos que os nossos processos neuronais, né, o nosso pré-frontal, que a gente fala tanto, tem um amadurecimento a partir dos 25 anos de idade. Então você ainda estava num processo de reconhecimento de você, do que você estava sendo capaz de fazer, dos seus objetivos enquanto estudante até então. Então, esse momento que fez que você mudasse uma etapa na sua vida, foi precipitado pela gestação, a mudança que eu estou falando. E foi por isso que você entrou para o casamento, ou já havia um plano seu de entrar num casamento e talvez gestar posteriormente, entendeu? Entendi. Assim, eu tinha muito sonho de ter minha profissão, de seguir minha profissão, de fazer minhas escolhas com mestrado, doutorado e ir me especializando, até porque eu vivi o dia inteiro estudando dentro da faculdade. E então tinha muito dentro da universidade, como eu fiz o bacharelado, então existe muito essa incubação nos alunos da pesquisa, né? Iniciação científica, e depois você vai fazendo aperfeiçoamento, mestrado, né? Então eu tinha essa formiguinha que tinha dado essa mordidinha dentro de mim e que
me fez continuar nesses estudos. Mas, assim, o casamento não era, digamos, uma escolha próxima para mim. Não era o momento. Não era momento. O momento para mim vinha estudar, me profissionalizar, minha emancipação financeira profissional, né? E a gravidez, de repente, deu uma quebrada nisso tudo, nesses planos todos. Então. Mudou todo o percurso. Né? Mas mesmo assim, tentei continuar estudando, tentei fazer mestrado, as especializações que fossem surgindo. Mas aí veio uma situação em que Karen se perdeu nisso tudo. Né? Então, primeira gestação, quando eu continuei trabalhando. A segunda gestação, eu disse, não, agora eu vou parar. Porque não dá para você estar trabalhando, estudando com 2 crianças, vai ser mais difícil. Tive que deixar no início Alexandre em creche, foram experiências péssimas. Todas as experiências que eu tive de creche com ele naquela altura foram para mim muito difíceis. Tinha que deixar outro momento, eu tirei de creche, deixei com mamãe, passava o dia trabalhando, passava a semana inteira deixando ele na casa de mamãe para poder ir trabalhar, voltar para casa. Então, assim, era uma luta muito grande, porque a questão, já que eu não tinha estruturado essa vida, minha rede de apoio ficou complicadíssima. Minha mãe trabalhava na altura. A mãe de João já era uma pessoa que tinha uma certa idade, então eu não poderia deixar uma criança recém-nascida com minha sogra, que não tinha condições na altura de ficar com a criança, pela idade dela, e uma série de situações. Então, assim, complicou muito essa coisa de continuar trabalhando, estagiando, que na época eu trabalhava em um projeto, eu não trabalhava funcionária de algum lugar. Era um projeto que era dentro da universidade. Então, eu era estagiária. Continuava como estagiária. Não tinha um emprego de carteira assinada, corretinho, direitinho, bonitinho, como era o meu sonho. E aí, o que acontece? Veio a gravidez, novamente engravidei de Natália. E aí, eu disse, bem, agora eu vou parar. Mas também vou parar a fábrica. Porque eu preciso me reorganizar, me reestruturar para voltar, porque eu tinha sempre a vontade de voltar a trabalhar. Até que foi passando o tempo e surgiram os concursos. Foi uma época difícil, porque não havia concurso. Eu me formei em 1983, o primeiro concurso que veio surgir foi em 1990. Então, assim, 90, 91, eu fiz o concurso de 1993 para a universidade. Né? Eu trabalho hoje na Federal. E foi um percurso longo, onde você, como trabalho, você não tinha opções de trabalho. Eu, como bióloga, não tinha muitos lugares para onde encaixar. A grande maioria das pessoas seguia como? Ou era continuando até doutorado, pós-doutorado, para fazer concurso para professor universitário, ou ficava ali à mercê de trabalhar como estagiário dentro da universidade, dentro de projetos, como era no caso que eu vivia, trabalhando em projetos. Então, assim, eu não sentia uma estabilidade, que era o que eu queria. Ainda vem de uma geração que a gente queria ter a casa, ter o carro, ter a família. Né? Mas isso depois que eu atingisse a minha estabilidade financeira. E aí fui fazer o concurso de 93, entrei na universidade em 1994 e estou até hoje. Então, 31 anos. Agora eu já estou entrando em outra fase, né? A fase da aposentadoria, onde eu vou ter que me preparar para essa aposentadoria, me reorganizar. Que a princípio eu deveria estar agora aposentada, mas como houve a modificação da Previdência, então ainda vou trabalhar mais alguns anos para poder me aposentar, para conseguir me aposentar. E isso também já é uma outra fase. Outra etapa, Outra etapa, né? Mas esse meio de caminho, casamento, filho, buscar trabalho, Karen se perdeu. Então você está dizendo que você precisou refazer seu projeto ou ele continua ali subliminar para um outro momento? Karen hoje
está se descobrindo. Karen teve que buscar muito apoio nas terapias, para novamente se descobrir, se reencontrar e novamente voltar a sonhar. Que eu passei muito tempo sem nem sonhar, né? Era difícil dizer assim, alguém chegasse para mim e dissesse, você sonha o quê? Paz. Dormir, uma noite de sono. Então, assim, por muito tempo, o meu sonho era ter um momento que fosse meu. Então, as crianças cresceram, né? E eu comecei a olhar um pouco para mim. E aí fui buscar aquela mulher que ficou lá atrás. E essa mulher que ficou lá atrás ainda tem significado, ainda faz sentido você trazer ela para o hoje, ou seu hoje já diz outra coisa sobre você? Graças a Deus, nessa caminhada até hoje, eu me sinto hoje outra mulher e não sinto mais a necessidade de voltar para aquela mulher de antes. Porque hoje eu estou começando a me entender. O mergulho agora foi para dentro, né? É uma experiência riquíssima, você olhar para dentro, você olhar para o espelho e ver você refletida internamente, quem é você, o que é que você quer hoje, né? Porque hoje eu já não sou mais uma jovem de 21 anos, hoje eu sou uma senhora de 59 para 60 anos, né? Final do ano eu completo meus 60 anos. E com muito prazer vou entrar agora com o título de idosa, mas com muito prazer, apesar de ainda ter muito preconceito com a questão da idade, né? Socialmente a gente tem muito isso, mas eu hoje me sinto uma mulher muito mais forte, muito mais feliz, muito mais eu mesma, me aceitando muito mais. Como é para você essa questão do que o social traz nesse aspecto que você está colocando do etarismo, né? Então, uma mulher de quase 60 ou 60, ou futuramente 70 ou mais do que isso. Pois é. Agora nós temos duas faixas de idosos, né? Isso. Nós temos os 60 mais até 80 e nós temos 80 mais. Então nós estamos vendo que essa longevidade é uma realidade nossa. E é uma realidade de idosos que se conhecem e que se priorizam e que continuam vivendo. E muitas vezes continuam trabalhando com as características daquele momento. Então, nós estamos vivendo uma outra, vamos chamar de revolução cultural e social. Isso. Então, assim, como é para você, que você falou, eu daqui a pouco estou com 60 e tal, você sente peso com isso? Essa cultura, essa sociedade, esses preconceitos que ainda existem, infelizmente, pesam para você? Como você lida com isso? Eu acho que, socialmente falando, existe um peso e uma libertação, né? Um peso por quê? Porque você vai percebendo que seu corpo está se transformando. Sua mente diz uma coisa, mas seu corpo já começa a limitar. Então, eu era uma pessoa que adorava estudar à noite. Era o meu momento melhor de estudo. Eu venho de uma família onde eram 5 irmãos, papai e mamãe. Então, a casa estava sempre cheia, movimentada. A faixa etária, né? É de 6, 7 anos de diferença. Então, era aquela escadinha. Era minha irmã mais velha, que eu sou a segunda, e meu irmão. Nós 3 mais ou menos próximos. Aí, passou 6 anos, mamãe veio e meus pais, né, tiveram mais 2 irmãs. Então, somos 4 mulheres e um homem. E então, tinha uma escada, assim, e era sempre movimentação dentro de casa, muita gente. E à noite era o meu momento de estudo. Hoje eu já percebo que eu não consigo mais estudar. Eu sou uma acho mulher bom do que você dia. não consiga, porque isso vai interferir no seu sono. Pois e naquela época não se tinha não, esse conhecimento, ninguém falava, né? Disso. Mas se já soubesse, não teria estragado alguns momentos aí de transmissores e de, na verdade, se bem que o cérebro ele é
plástico, né? Ele se Isso. regenera. Nós não tínhamos esse conhecimento também há um tempo. Pois Né? Neurônio morto é neurônio morto. Pois né? é. E agora já, felizmente, todos os estudos científicos trazem que essa plasticidade do cérebro, essa mudança, essa riqueza, e que quanto mais você estimula, mais você tem neurônios novos. Então isso é muito bom, porque o adulto hoje e o idoso hoje, quando ele tem esse conhecimento, nós temos geriatras e todo um grupo de suporte da área médica que faz com que se aprenda cada vez mais, e a gente sabe que a atividade física, exercício principalmente, tem feito assim incríveis, né, mudanças na saúde das pessoas, né, a estética, vamos dizer, a questão corporal, massa magra, massa gorda, isso aí é mais um complemento, mas em questão saúde e em questão saúde mental, tem tratamentos já comprovados incríveis para depressão, para angústia, para o pânico, através da atividade física. Sim. Tá certo? Alguns medicamentos muitas vezes são necessários, mas assim não é apenas isso, como já se fez até um tempo. E de certa forma, alguns profissionais ainda fazem, se limitam mais aos fármacos. Mas assim, as atividades têm trazido revolução incrível no processo de saúde mental. Isso. Então, considerando isso, a gente vê também que a longevidade, né, nós somos um país que envelhece numa dinâmica incrível, tá certo? Em termos de cronologia, mas em termos de operacionalização e resultados, nós não somos um país que envelhece, porque as pessoas adultas e praticamente os idosos estão começando a dizer, eu posso continuar tendo função. Isso. Aí é como você diz, o corpo tem às vezes algumas limitações, ou até o organismo tem algumas limitações, porque também não tínhamos esse conhecimento antes. Então, muitas coisas deixaram de ser feitas, né? Muitos tratamentos realizados, muita prevenção deixou de ser feita por falta de conhecimento. Exatamente. Mas hoje tem tratamento. Então, para quem não fez prevenção, tem tratamento. Então, essa questão que você está chegando numa outra etapa da sua vida, tá certo? Como é que isso ressoa na sua subjetividade? Quero passar a me cuidar mais, que eu sei que eu sempre me deixei de lado e no corre-corre da vida sempre me deixo de lado. E eu acho que, graças a Deus, a gente está vivendo um momento agora em que essa evolução dentro da medicina, de um modo geral, envolvendo alimentação, atividade física, profissionais ligados à saúde, onde todas essas descobertas só vêm acrescentar qualidade de vida para a gente, né? Quando a gente resolve, né, se voltar para elas e fazer o que é necessário, né? E eu conto com isso para ter uma qualidade de vida e uma longevidade, né? Eu não me preocupo tanto com o envelhecimento enquanto pessoa. Eu gostaria de estar, né? Porque todos nós só não vai ficar velho quem morrer, né? E eu não pretendo morrer tão cedo. Quero viver mais coisas, porque eu acho que é agora que eu estou me sentindo Karen. Então eu acho que eu ainda tenho muita coisa para caminhar, se Papai do Céu me permitir, e aprender, viver, descobrir, sabe? Me permitir, né? Principalmente me permitir, porque uma coisa que eu me dei conta durante todo esse processo é que eu sempre me tolhi por uma coisa ou por outra, mas eu nunca me permiti a coisas simples, né? De me olhar no espelho, de me ver como mulher, de me aceitar como mulher e ver que hoje eu estou envelhecendo, aceito e posso correr atrás de coisas para ter qualidade de vida e ter um envelhecimento saudável, de ter continuar com a mente ativa,
sabe? E percebendo esse mundo que está em transformação. Então, eu acho que dá para a gente acompanhar isso tudo, mas você precisa querer. É necessário. Quando eu falo de escolhas, né? Isso. E eu penso que as escolhas, elas precisam ter um significado. A gente não pode escolher ou por influência de outros, Isso. ou para atender outros. Então, nossas escolhas, elas têm um foco, elas têm um objetivo. A vida precisa ter um propósito. Então, independe da idade. E exatamente porque você começou um processo muito jovem e você foi se adequando da forma que você pôde, né? E como os recursos chegaram para você, em termos sociais, em termos culturais, em termos profissionais, né? Da relação no casamento, da relação com a família, com filhos, com netos. Então você foi fazendo adequações, eu entendi isso, né? E agora que provavelmente você esteja com menos atribuições ligadas a filhos, porque já são adultos, netos, porque tem os pais, né? De preferência, assim, Mais ou menos. de preferência que eles realmente assumissem, você pudesse só dar um suporte, porque não é a família que você construiu, seus netos. Né? Uhum. Seus netos são construção dos seus filhos. Isso. Tá certo? Da relação deles de serem adultos e dizer eu quero também ampliar a família. Então, claro que você está influenciada por tudo isso, né? E você se posiciona como? É uma situação complicada, porque eu sempre tive essa questão de ser a boazinha. Né? Tá. Então, isso sempre me trouxe uma dificuldade profunda de dizer não, né? E acho que até hoje dizer não para mim é uma dificuldade. É um sacrifício. É um sacrifício profundo. Mas eu também entendo que é necessário dizer não, porque eu não posso estar em todo lugar. Eu não posso, né, cobrir um outro e me descobrir. Você fez isso o tempo inteiro sua vida? A vida inteira eu sempre corri para apagar fogo, né? Os meus eu sempre deixava ali, escondidinhos debaixo do tapete, para estar apagando algum fogo de alguém. Primeiro era a fase das crianças muito jovens e depois eles foram crescendo e foram acontecendo as transformações e as dificuldades de cada um. E você sempre ali, não, eu vou tentar ajudar fulano, eu vou tentar ajudar cicrano, deixa eu vir aqui, que não, estão precisando de mim aqui, não. E Karen sempre sendo ficada para depois. Isso tinha algum desconforto emocional? Ou você estava fazendo isso porque sentia que era um compromisso, para eu não colocar a palavra que todo mundo usa, obrigação? É engraçado porque quando você não tem o conhecimento, você faz quase que por impulso. Você não se dá conta do que está fazendo. Que você está preenchendo 80% da sua vida com coisas dos outros. A partir do momento que Karen começou a mergulhar e olhar para dentro de si mesma, peraí, não é bem assim. Peraí, Karen precisa parar e olhar para ela mesma. Não, eu estou fazendo por obrigação, porque você vai num processo e num caminho que você vai, é quase que automático. Mas quando você começa a ver e perceber que tem que parar, porque você não aguenta mais. Você precisa parar e olhar, não, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui não. E você vai tentando distribuir. Não é fácil. Você está me dizendo que a sua educação, da família de origem, fez com que você tivesse obrigações como mulher? Já vem incutido no pacote de ser mulher, né? Não necessariamente. De um modo geral, pelo menos na minha geração, né? O que é que a mulher tinha que fazer? Cuidar de casa, cuidar de filho, manter a casa em ordem,
não aperrear o marido porque está trabalhando, tem que deixar ele tranquilo para poder trabalhar, você tem que estar sempre linda e maravilhosa. Só que no fim das contas você vê que a conta não fecha, porque você não consegue fazer tudo. Como é que dizem que você tem que fazer tudo isso e você não consegue? Então, e ainda ser a obrigação. Sim, sim, você não tem escolha. Você não tem escolha. Hoje a gente entende que tudo são escolhas. Escolhas mais ou menos acertadas, mas são escolhas. Umas você é conduzida por processos sociais, culturais, familiares, né? Que aos poucos você vai incutindo, mas a partir desse mergulho você começa a entender, não é bem assim. Eu não preciso ser perfeita. Eu não tenho que ser a mulher guerreira, eu não tenho que ser a mulher forte, eu não tenho que ser a excelente dona de casa, uma trabalhadora maravilhosa, destacada. Não, eu tenho que ser eu tenho que ser Karen, eu tenho que gostar das coisas que eu faço e ser feliz, me aplaudir. Se validar como pessoa, né? Não é? Porque como mulher, eu penso que a mulher... Aí você está falando da sua geração, sim, eu concordo, não é? Porque você é uma pessoa que praticamente está com 60 anos de idade, então se você pensar como foi a partir dos seus 10 anos de idade, onde você já compreendeu mais conceitos, então a gente poderia contar aproximadamente uns 50 anos de uma educação mais limitante, Sim. Tá certo? Mais autoritária, mais proibitiva, né? Com mais obrigações realmente. A obrigação de ser uma boa estudante, a obrigação de tirar boas notas, a obrigação de ser comportada, obrigação. Então, isso sempre foi um peso imenso na atribuição de ser mulher. E ser mulher não precisa passar por aí. Então, atualmente, quando a gente compreende que a mulher pode exercer várias funções, mas ela precisa ter escolhas de acordo com ela, porque às vezes até as escolhas são de acordo com o padrão. A gente precisa escolher ser magra atualmente, a gente precisa escolher ser jovem, a gente precisa escolher colocar botox, a gente precisa escolher. Não, a gente não precisa escolher, tá certo? Os outros não podem escolher para que nós possamos cumprir. Então, quando eu coloco assim, as escolhas têm um significado, é o seu significado. Então, se você quiser fazer uma plástica, você vai fazer. Se você quiser fazer qualquer procedimento estético, você vai fazer, porque aquilo lhe complementa. Aquilo faz sentido para você dizer, a minha mulher que mora em mim, tá certo? Vai gostar muito mais de ser quando eu fizer isso. Vai gostar muito mais de ser a mulher que ela é quando eu usar tal roupa, tal tipo de penteado, tá certo? Quando eu fizer tal processo profissional. Isso. Então, essa mulher que eu batalho por ela, dela poder ser aquilo que realmente faz parte da subjetividade dela, certo? Porque assim, a gente vive presa a padrões, né? Ainda, né? Muitos padrões, em vários níveis, e eles te tolhem desde que você é pequenininha. E de repente dizem, não, você é uma pessoa livre, você pode escolher o que você quiser, porque agora está na moda dizer que você pode escolher, você pode fazer tudo o que você quiser. Quer dizer, até isso está seguindo um padrão. Pois é. Né? Então, assim, existem aqueles... ou você está aqui, por exemplo, transição de cabelo, né? Eu fui cacheada. Eu sempre tive o cabelo cacheado desde pequena. Mas eu vim de um padrão em que a beleza estava no liso. Então, eu nem me lembro desde quando eu aliso o cabelo. Então, alguém chega para mim hoje e diz assim, mas você é cacheada, você tem que voltar a ser cacheada. Eu digo, e quando eu olho para o espelho e não encontro Karen? Karen eu encontro com o cabelo alisado. Ora mais volumoso, ora mais liso, mas o cabelo que eu acho que me fica bem, que eu me reconheço, que eu me identifico, né? Então não é alguém que disse que eu tenho que ser cacheada, nem alguém que disse que eu tenho que ser lisa, né? São padrões de todos os lados que te exigem, e eu acho que você tem que ser livre para ser quem você se identifica.
Você está repetindo muito aí o tem que, e eu gostaria de fazer uma observação também para nós todas, meninas, que estão nos assistindo. Nós não temos que nada. Esse tem que está relacionado à obrigação. Então, nós podemos, exatamente por nossas escolhas, que são subjetivas, que fazem sentido, podermos escolher e poder dizer assim, eu quero fazer isso. Então, eu não tenho o que fazer, eu posso fazer. E no momento que eu escolho fazer, eu me trago um compromisso que eu vou cumprir porque fui eu que escolhi. Então, eu não tenho que nada. Eu não tenho que cabelo cacheado, eu não tenho cabelo liso, eu não tenho cabelo curto, eu não tenho que comprido. Eu não tenho que coisa nenhuma. Então, nós estamos sempre num processo de obrigações. E como a mulher já vem de um movimento desde, eu diria, o início da civilização, né? De receber compromissos para ela cumprir. Então ela tem isso numa fala muito fácil, você falou umas 3, 4 vezes, numa fala curta. Incrível. Tá certo? Porque está tão internalizado que nós falamos, ainda tenho que fazer compra, ainda tenho que ir na escola, eu ainda tenho que ir no cabeleireiro. Então o tenho que está tão internalizado que traz uma dificuldade enorme para a mulher ser o que ela realmente quer ser. E tá certo, o que é que ela pode dizer assim, hoje eu me sinto super bem, porque a gente está bem no finalzinho aqui do nosso trabalho hoje. Como é que você se sente a mulher hoje? Se você não olha para o tem que. Sei que ainda existem muitas cobranças, né? A mulher, ela é cobrada. Sempre, de alguma forma, vão existir cobranças. Mas o que eu entendi nesse meu processo de trabalho interno, de transformação, de me entender, de me acolher, de me aceitar, é que, primeiro, como você, repetindo a sua fala, a gente não tem que nada. Segundo, precisa fazer sentido para você. O que você escolher tem que ser algo que lhe represente e que tenha o seu DNA ali dentro para que você saiba escolher mais direcionado para o que você realmente quer. E se ame. Esse é o recado que você deixa para as mulheres? Para todas. Se amem mais, se aceitem mais, tenham carinho quando olharem tanto para dentro de vocês, quanto para o que está espelhado, né? Quanto que está ali naquele espelho onde você se reconhece, se encontra e se ama também e gosta do que está vendo, porque é isso que nós somos, né? Seres que estão aqui para serem felizes, né? E se amarem, né? E a gente não precisa ser nada para ninguém, a gente tem que ser para a gente. Quando você está bem consigo mesma, você vai ficar bem com todos os outros ao seu redor, né? Eu super agradeço a sua participação. E meninas, a gente sabe o seguinte, ser mulher não é parecer mulher, né? Então, em todos os nossos podcasts, nós estamos trazendo mulheres de diferentes áreas de trabalho, de formatos de vida, de possibilidades, de desejos, de projetos, muito dentro do nosso dia a dia. Então, para dizer o quê? Você escolha, desde que tenha sentido para você. Então, vamos seguir com mais entrevistas e eu super agradeço, cara, sua participação hoje. Agradeço muito obrigada. imensamente. Até a próxima para vocês.